Olá a todos, eu sou Patrick Souza, especialista em Trade Compliance e Governança e sócio da Philos Global Service. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula da nossa jornada executiva de Global Trade Compliance. Nessa jornada gratuita, você está aprendendo um caminho para você se tornar um profissional desejável por qualquer empresa no Brasil ou no mundo. Na aula de hoje, você vai aprender a estratégia dos 5 pilares para você se tornar um executivo de Global Trade Compliance através do Operador Econômico Autorizado, OEA. Esses pilares mudaram a minha vida, de minha sócia Vanessa Ventura e das pessoas que ajudei nesse processo, como vocês podem ver agora. Olá, meu nome é Gláucia, eu trabalho na Steel Ferramentas Motorizadas, que é uma empresa que fabrica motosserras e roçadeiras. Tem fábrica no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, uma empresa multinacional alemã. E nós somos certificados OEA Segurança e Conformidade desde 2017. Eu entrei como ponto de contato da certificação em 2019 e não conhecia a certificação antes disso, não sabia da parceria que a Receita Federal busca com o setor privado e também não sabia dos impactos que essa certificação trazia para o Brasil, para o setor privado e para nós como pessoa. Hoje eu já conheço muito mais e acredito nesses impactos e acredito na certificação. E a conscientização da empresa e o amadurecimento da empresa é visível. Claro que temos esse trabalho continua, a gente tem que continuar amadurecendo, continuar engajando, mas hoje nós já temos todas as áreas envolvidas, todas as áreas conscientizadas, todo mundo já sabe o que é OEA, já está na veia, todo mundo conhece. E isso traz uma visibilidade muito legal, tanto para o ponto de contato quanto profissional da pessoa de contato. E é muito legal como profissional participar dessa certificação. Muito legal, muito interessante, me fez crescer bastante como pessoa e como profissional. E é isso. Eu fico à disposição, se quiserem me contatar para trocarmos ideias, estou à disposição. Um abraço. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alves, eu sou especialista em segurança da cadeia logística internacional. Trabalhei por 17 anos em armazém alfandegado com o time da Receita Federal do Brasil e atualmente executo atividades de consultoria, auditoria, ministro treinamentos e coordeno projetos também voltados aí à certificação do programa. Bem, gostaria de dividir com vocês aqui um pouco da minha experiência, né, antes de conhecer o programa OEA e no presente momento, né, que eu estou passando aí como profissional. Antigamente eu me deparava com um cenário profissional bastante limitado, né? Conhecia uma única empresa, um único processo, e hoje aí, transitando com os temas do programa OEA, eu posso dizer que eu consigo ter uma visibilidade muito melhorada, né? De várias empresas, de vários processos, inclusive aí com oportunidades de viajar pelo Brasil todo e até mesmo futuros projetos de viagens aí internacionais, né? Um ponto que marcou muito a minha história antes de conhecer aí o programa OEA eram algumas deficiências, né, em termos de gestão corporativa, de melhoria de processo, de gerenciamento de risco, o que hoje aí eu me deparo com um cenário totalmente diferenciado, né? Trabalhando com atividades relacionadas ao programa OEA, eu me sinto profissionalmente falando muito mais completo, principalmente pela bagagem que adquiri, né, desde o ano de 2019 até o presente momento. Então hoje eu consigo transitar em diversos ramos de atividade, diversas empresas, diversos segmentos, com vários times, né, desde equipe do processo operacional, tático ou mesmo estratégico da empresa. Então pode-se dizer que o programa OEA, as atividades relacionadas a esse programa me trouxeram um enriquecimento bastante significativo em termos profissionais, o qual aconselho aí quem tiver interesse em mergulhar nessa experiência aí de atividades relacionadas ao programa OEA, com certeza será muito bem-vindo, principalmente se tratando aí de uma evolução significativa como profissional. Tá bom, pessoal? Então, até breve, um grande abraço a todos. Na primeira aula, eu falei dos principais desafios e erros da implementação de uma certificação OEA ou de uma área de Trade Compliance.
do monitoramento e além dos 5 elementos que vêm impulsionando o comércio exterior e transformando essa área de operacional para estratégica dentro das companhias. Se você não assistiu a aula 1, pausa aqui e volta lá para assistir agora. Os temas nelas abordados são elementos fundamentais para você aproveitar melhor a aula de hoje, sabendo dos erros que comprometem e dificultam a vida dos profissionais na implementação de uma certificação ou uma área de Trade Compliance, e alguns chegando até ter insucesso na certificação. Se você estiver cometendo somente os erros 1 e 2 do processo de implementação da certificação e erro 9 referente à gestão, já é motivo suficiente para você enfrentar muita dificuldade em sua jornada e não conseguir assimilar bem os pilares que vamos apresentar aqui. Lembrando que a aula 1 está disponível e vai ficar por pouco tempo no ar. Aproveite para assistir agora. Na aula de hoje eu vou te ensinar 5 pilares para a implementação de uma gestão OEA com sucesso. Com o resultado disso, você vai ter uma posição de destaque, sendo considerado um profissional estratégico com habilidades de condução de projetos complexos e multidisciplinares, além de um papel de liderança. O primeiro pilar, visão de negócio. Veja, lembra dos 5 elementos que nós abordamos na aula anterior? Nós falamos que é um programa global, que o mundo todo está convergindo para esse tipo de modelo de transação, de comércio exterior. Ele necessita de uma visão estratégica. Quando você tem uma modalidade, por exemplo, segurança, tem muitas empresas que não têm perfil exportador e a partir do momento que ela obtém mesmo o seu processo de exportação ser tímido em comparação à importação, eles passam a aumentar o fluxo de exportação, uma vez obtendo a certificação na modalidade de segurança, por exemplo, eles passam a ser mais agressivos comercialmente, eles passam a ter mais agressividade comercial, ser mais estratégico, mais ágil, mais competitivo. Por quê? A partir do momento que eu tenho disponibilidade, eu tenho um baixo custo para produzir, com isso eu tenho eficiência e ganho financeiro na minha rentabilidade, eu também tenho agilidade na entrega e disponibilidade. Hoje, a gente perde negócio se você não tiver uma capacidade de atender just in time. Se você não tem essa capacidade, aquela pessoa ou aquele cliente vai para um outro concorrente que já tem aquele produto disponível. Às vezes você paga até mais caro, por quê? Porque aquele produto está disponível na loja naquele momento, ou na empresa, onde quer que esteja. Então a disponibilidade te dá uma vantagem competitiva. Um outro competidor seu vai entregar aquela carga daqui a 30 dias, você tem 10 dias, você tem disponibilidade. Por quê? Porque você sabe que você vai ter agilidade no teu processo de importação, consegue trabalhar com estoque mínimo, isso impacta diretamente no teu markup, na rentabilidade do teu produto, consegue produzir e entregar ele no menor espaço de tempo. Por quê? Porque você tem relação de confiança tanto no Brasil como no país de destino no qual o Brasil tem acordos de reconhecimento mútuo. Então perceba, se você não tiver essa visão de negócio e mostrar para o teu board que o OEA, muito mais do que desembaraçar, ele mexe na camada de negócio. Só para você ter uma ideia, teve uma empresa, numa oportunidade, que a gente estava trabalhando no processo de certificação, eu tive lá na oportunidade, hoje essa empresa é certificada, mais ou menos em janeiro ou fevereiro, não me recordo ao certo, isso já faz um certo tempo, e a empresa disse, olha, isso era um importador, nós vamos obter a certificação, trabalhar nesse processo no próximo semestre. Isso era janeiro ou fevereiro, se não me falha a memória. 15 dias depois eles me deram um aceite na proposta e eu fiquei espantado. O que é que aconteceu? Ele me falou há 15 dias atrás que seria no segundo semestre. Por que ele me deu em 15 dias? Eu fui tentar entender. Esta empresa era um importador, ele vendia o seu produto uma vez transformado, manufaturado, para uma empresa aqui no Brasil, ou seja, o produto que ele vendia aqui no Brasil era um produto nacional, porém ele teria conteúdos importados. Então ele precisava de insumos importados para produzir seu produto local, seu produto final, que era um produto local, nacional, vamos dizer assim. Nesse processo, a empresa que estava comprando dele teve uma reunião não só com pares do mesmo nível, vamos dizer assim, ele era uma indústria trabalhando com um parceiro que é outra indústria. Diferente de uma indústria que chama os seus parceiros como transportador, agente de carga, e diz que só vai trabalhar com empresas que são operadores econômicos autorizados. Então, nesse momento, ele falou assim, olha,
tanto para esse perfil de empresa, transportadora, agente de carga, mas como também como parceiros estratégicos, uma indústria também, que tem, vamos dizer assim, uma força bem similar. Nesse momento ela falou assim, olha, vocês têm conteúdo no produto de vocês importado. Se vocês têm conteúdo importado, eu preciso que você tenha previsibilidade para não comprometer a entrega do seu produto nacional, que era o insumo, embora para a empresa era um produto acabado, nacional, que possa comprometer a minha operação. Então veja, esta empresa, para manter relacionamento comercial, ela buscou a certificação OEA para manter esse cliente. Então o OEA, ele mexe na camada de negócio, não é desembaraçar no menor espaço de tempo, ter redução de custos, isso faz parte, isso está dentro do projeto. Então se você não trouxer esta visão do negócio, dificilmente você vai ter algum apoio, até a gente vai falar num dos pilares, que é engajamento das demais áreas. Se você não tiver uma visão de negócio como uma visão sistêmica, como é que você impacta, como é que as outras áreas podem impactar positivamente ou negativamente dentro da tua operação de comércio exterior, dentro da tua operação logística. Consequentemente, se você não tem essa visão de negócio, você não consegue propor um tipo de projeto desse, seja de uma certificação OEA ou de uma área de Trade Compliance. Quando você implementa uma área de Trade Compliance, você tem que conectar as demais áreas ao negócio de Trade Compliance. Porque o Trade Compliance não é só você se proteger de um passivo, ou seja, um erro de classificação fiscal, uma informação inexata na sua declaração de importação. Uma área de Trade Compliance bem implementada, ela traz ganhos financeiros e tributários. Você pode obter regimes aduaneiros especiais, que vão trazer ganhos, isenção e posteriormente suspensão de tributos. Quanto isso impacta na camada de negócio? Então você vai apresentar para a empresa uma solução para o negócio. Até mesmo porque as empresas que querem se manter competitivas neste mercado hoje, dinâmico, ágil, just in time e eficiente, elas precisam estar em consonância com o que está acontecendo globalmente. O OEA, ele não é uma ferramenta, eu entendo que é uma ferramenta de negócio, certo? Uma ferramenta de governança, mas ela não tem uma função, uma abrangência local, só no Brasil. É o mundo todo convergindo para esse modelo de transação. Veja, nós temos o acordo de facilitação do comércio que visa trazer os países que são signatários que facilitem o comércio internacional. Para facilitar, eu preciso ter menor intervenção da Receita, das aduanas, dos órgãos anuentes nas operações de comércio exterior. Mas para que elas façam isso, elas precisam ter algum tipo de garantia. Elas precisam se sentir confortáveis que vão facilitar sem comprometer os seus interesses. E como é que ela faz isso? Através do operador econômico autorizado. Então veja, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial das Aduanas traz como ferramenta o marco SAFE, que são 3 pilares, parceria aduana, cada vez mais as aduanas estão conversando. Se elas estão conversando, se comunicando, vai impactar o seu negócio. Se você não levar essa informação para o teu board, você começa a ter dificuldade de demonstrar que você faz parte, você é um profissional estratégico e o comércio exterior é uma área estratégica para a companhia. Parceria aduana e iniciativa privada, cada vez mais as aduanas estão conversando. Isso faz com que você passe a influenciar diretamente a legislação aduaneira, através dos benefícios que o OEA tem. E parceria aduana, órgãos anuentes. Então, como é que a empresa vai estar dentro desse novo modelo de negócio que é globalmente? Então, nós teremos somente 2 caminhos, com ou sem OEA. Com OEA, Fast Pass, parcerias e bons relacionamentos com outros países. Sem OEA, eu vou usar uma palavra não de forma pejorativa, você entra na vala comum, você vai entrar dentro do processo de fiscalização, de inteligência aduaneira da Receita Federal, isso pode impactar na tua previsibilidade. Principalmente que o OEA, ele vai trabalhar agora, a Receita Federal e as aduanas do mundo todo trabalham com inteligência artificial, estão cada vez mais conversando, integradas, vamos dizer assim. Então, se eu não estiver preparado para que o meu negócio também esteja preparado para esse novo modelo, eu terei dificuldade. Então, o primeiro pilar é visão de negócio. Você tem que mexer na camada de negócio. Oportunidades, não é canal verde. Canal verde é depois que o negócio é definido. Então, se eu definir vender, importar ou trazer esse tipo de produto, eu defino primeiro na camada de negócio, depois, uma vez definido, na hora que eu vou operacionalizar, aí sim eu vou me importar com a questão no canal, da agilidade do meu processo logístico.
Então, o primeiro pilar é visão de negócio. Segundo pilar, gestão de projeto. Se você não tiver uma metodologia de gestão de projeto para implementar uma certificação ou uma área de Trade Compliance, você terá grandes desafios nesse processo de implementação. Por quê? Porque uma metodologia vai te dar toda uma estrutura, todo um framework para que você consiga avançar e ter domínio e controle do teu processo, não só domínio e controle. Com uma boa ferramenta de gestão de negócio, você traz engajamento. Por que que isso é importante? Porque é um projeto multidisciplinar. Não é um projeto de Comex, não é uma coisa que você implementa dentro da tua operação. Você vai precisar envolver a empresa toda. RH, jurídico, controladoria, recebimento, expedição, inventário, TI, política de segurança da informação, compras, recebimento, engenharia. Veja quantas áreas que não estão sob a tua gestão ou a tua responsabilidade. Para que você não tenha esse engajamento, que é um dos pilares fundamentais no bom gerenciamento de projeto, você não tiver esse framework, você vai ter dificuldade. E o meu primeiro passo da gestão de projeto, você precisa ter um sponsor. Sponsor, dono, chefe, quem manda, como você queira fazer definir essa nomenclatura. Se não tiver o envolvimento da alta administração, você terá muita dificuldade. Então, conectando ao pilar 1, você envolveu a camada de negócio, você foi apresentar esse projeto para o board, para os pares, para as outras áreas, para demonstrar que isso é importante para o negócio. Feito isso, você envolveu a alta administração e ela vai fazer parte do processo. Tanto que numa reunião de kickoff, quem vai dar o start? A alta administração. Comunicando a todos os envolvidos que esse é um projeto da companhia, não do comércio exterior. Então, a partir desse momento, essa é a primeira parte do framework de gerenciamento de projeto. O outro ponto, conecta também ao item 1, que é envolvimento da alta administração e a parte de gestão de negócio, a parte voltada à camada de negócio. Você precisa apresentar esse projeto não sendo como um projeto de comércio exterior. Este projeto é um projeto da companhia. Quando eu falo da companhia, todos passam a ser responsáveis pelo sucesso de uma implementação, porque de alguma forma vai impactar. Por exemplo, o que é que tem a ver controladoria, contas a pagar com o comércio exterior? Tem tudo a ver. Se ela não fizer um fechamento de câmbio adequado, não tiver o controle, ela pode impactar no comércio exterior. Pode trazer algum prejuízo, algum auto de infração, alguma coisa que traga alguma penalidade aduaneira. Contas a pagar. O que é que a engenharia tem a ver com o comércio exterior? Tem tudo a ver. Como é que ela cadastrou o produto, que tipo de produto, NCM, classificação, descrição. Então, se ela, às vezes, dependendo do processo, a classificação fiscal às vezes está no comércio exterior, está em TEC, está em engenharia, então vai depender de cada empresa. RH, por exemplo. RH, o que RH tem a ver com o comércio exterior? Tem tudo. Quem é que contrata os profissionais de comércio exterior? É o RH. Quem é que define o perfil? Lógico, junto com a área requisitante. Mas se o RH não tiver bons processos, que mitigue o risco de um profissional sem conhecimento, sem preparo, selecionar um outro profissional que não tenha as competências necessárias, a qualidade, o perfil, a característica, a idoneidade. Então o RH é fundamental porque ele que contrata, ele que faz o processo junto com a área requisitante de acompanhamento. E o processo de desligamento também, que é muito importante, porque eu posso perder a continuidade do meu negócio se eu tiver um desligamento, uma pessoa comprometer a continuidade do negócio. Percebeu a importância de todos sentirem parte desse projeto? Então o RH pode comprometer um processo de certificação OEA. Então você precisa apresentar isso como um projeto da companhia, onde cada um tem sua responsabilidade, cada um vai dar a sua opinião, a sua orientação de como conduzir a sua respectiva área, atendendo os critérios da implementação. Então, pessoal, é fundamental você apresentar esse projeto como sendo um projeto da empresa e não um projeto do comércio exterior. Porque se você apresentar como um projeto de comércio exterior, ninguém vai se sentir parte. Pô, por que eu tenho que participar disso se isso não faz parte das minhas metas, dos meus goals? Por que eu vou me dedicar? Porque quando você engaja as pessoas, você vai ter que liderar e influenciar com que elas definam que o seu projeto também é importante para ela. Ela só vai definir isso se ela de fato enxergar. E dos pontos para você trabalhar o engajamento na metodologia do framework de gestão de projeto é você trazer eles
para o projeto, como também fator de decisão. Cada um vai ter sua responsabilidade. Essas responsabilidades definidas, os KPIs muito bem definidos, as áreas, as pessoas, faz com que cada um se sinta parte e elas é que vão tomar a decisão do que fazer dentro dos seus respectivos critérios, ou seja, da sua área. RH que define o que tem que ser feito no RH, não o gestor de projeto, que provavelmente é de comércio exterior. Então você precisa trazer e conduzir essas pessoas e liderar nessa condução. Então é fundamental apresentar sendo um projeto da companhia e não do comércio exterior. Não definir os KPIs, não definir um comitê de implementação onde você vai mapear todas as pessoas e definir cada uma com as suas respectivas responsabilidades. E a partir daí você vai, através desses KPIs, apresentando a evolução. Quando você apresenta a evolução e ver quem está atendendo ou não, e por que não está atendendo, para que você possa compreender, dar suporte, ou levar isso para a alta administração, para que ela dê suporte para que aquela pessoa consiga. Às vezes ela tem uma demanda muito grande, que ela não consegue definir qual prioridade eu vou dar. Eu vou dar prioridade para os meus projetos da minha área, e não para uma área terceira. Então, quando você tem os KPIs muito bem definidos, na hora que isso acontece, você leva para a alta administração e ela toma as decisões. Tomando as decisões, ela vai direcionar ou dar os recursos necessários para aquela área específica que está impactando o negócio evoluir, seguir em frente. Né? Ou se a alta administração definiu não seguir em frente, mas foi uma decisão da alta administração, não sua. Por isso a importância de você ter essas métricas, esses KPIs e apresentar os resultados periodicamente para que todos possam entender a evolução de projeto. O quarto ponto é não deixar as etapas do projeto sem realinhamento. Então eu defini os meus KPIs, mas eu não tenho as etapas muito bem definidas, não tenho as entregas, não tenho a apresentação desse resultado, o projeto acaba se perdendo e quando você menos espera, o diretor, não era para a gente protocolar? Não era. Estamos na fase 2 ainda, mas na fase 2 já fazem 6 meses, não era? Percebe? Então quando você apresentou um projeto de 6 meses. Geralmente a fase 2 estaria no segundo mês, vamos fazer assim, vamos dizer que tem 6 fases, uma fase por mês, para a gente fazer uma analogia, um cálculo aqui simples de compreensão, né? E nós estamos no quinto mês e nós estamos na fase 2, mas por quê? Porque você não apresentou os KPIs, não definiu as fases de realinhamento, de expectativa, de prazo, de demanda. Então, se você não fizer isso, você terá dificuldade. Então, quando você define muito bem as fases e logo na primeira fase de planejamento, de alinhamento, de treinamento daquelas pessoas para definir o projeto como um todo, você já estabeleceu um risk assessment. Dentro do resultado desse risk assessment, você vai apresentar o resultado. E este resultado vai definir se você vai precisar readequar o prazo, o cronograma ou não. Vai ser baseado no que você tem de demanda para ajustar e implementar. Então, se eu tenho muita coisa para implementar, eu preciso saber da minha capacidade, se eu tenho condições de implementar dentro daquele prazo que vai dar um projeto, vamos assumir que seja um projeto de 6 meses. Eu tenho capacidade para seguir em 10 dias, 20 dias após o Risk Assessment, apresentar as alterações ou implementações? Não tenho. Então, se eu não tenho, veja, no segundo mês eu já apresentei para a alta administração que o projeto não vai ser mais de 6 meses, vai ser de 1 ano, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho que fazer 50 procedimentos. Lógico, aqui é um exagero da minha parte, mas vamos assumir que tenha que ser 50 procedimentos. E você vai dizer para a alta administração, dentro da nossa capacidade técnica de pessoas e o que nós precisamos atender no nosso dia a dia, eu não consigo fazer isso em menos de 4 meses, 6 meses. Então eu tinha 6 meses de projeto, vou acrescentar mais 6 meses sem nenhum desgaste. Lógico, desgaste tem, porque você acaba frustrando uma expectativa, mas a frustração é mínima, não gera um desgaste de relacionamento. Ou de você ali, será que a pessoa fez direito? Será que ela assumiu? Então, há um questionamento sobre a sua atuação. Então, nesse momento, não vai ter um questionamento sobre a sua atuação. Você, como um profissional que busca ser um executivo, um profissional global, estratégico, se você não apresenta esses pontos, você vai ser questionado no momento que a fase não estiver bem definida. Por que não foi feito isso antes? Então, se você faz isso, faz esse realinhamento, as coisas começam a fluir e você trabalha no projeto de forma propositiva, principalmente quando tem outras áreas envolvidas e às vezes, na grande maioria das vezes, no processo desse, você traz também consultorias, né, que são empresas externas, no qual você não tem ali a gestão do dia a dia, né? Então, como é que eu gerencio
essas equipes multidisciplinares no qual eu não tenho gestão. O que é interno já é difícil, imagine você trabalhar também com empresas terceiras para fazer com que a operação dê certo. Então, se esses entregáveis, se essas etapas não estiverem bem definidas e sendo apresentadas, os seus respectivos resultados, você vai ter as suas dificuldades. Então, a base é esse pilar 2 de gerenciamento de projeto, de ter essa capacidade de ter um framework, de ter um mapeamento, de ter uma conexão com todas as áreas, de estabelecer uma liderança para você trabalhar com equipes multidisciplinares, equipes que não são sob a sua responsabilidade, estão na gestão de outras áreas. É importante que você tenha este conhecimento de gestão de projeto. Pilar 3, capacitação. Capacitação é um negócio hoje importantíssimo. Se você tem acompanhado as pessoas, os profissionais que estão mais atentos, que querem se tornar um profissional estratégico, valorizado, reconhecido, um nível profissional mais sênior, você precisa ter uma base fundamental, lifelong learning. Se você não estiver em constante aprendizado, você acaba ficando um pouco para trás, ou você tem dificuldade porque a dinâmica é tão grande, as mudanças de legislação, de processo, mudanças de contexto interno e externo. Então, se você não estiver em constante aprendizado, o que tem mais de novo no mercado, você tem uma dificuldade de continuar nesse processo alto nível, de continuar sendo um profissional estratégico. Então, o pilar de capacitação para o profissional estratégico é fundamental. Não só o profissional que quer ser um executivo, mas o profissional que é executivo precisa trabalhar com a capacitação de todos os seus liderados. Então, quando você vai implementar um projeto desse multidisciplinar, antes de você entrar nas questões técnicas, vamos dizer assim, você precisa capacitar todos para que todos estejam na mesma página. Você precisa apresentar a essência de cada critério, de cada ponto que vai ser abordado, que vai ser implementado, para que todos tenham uma compreensão por que eu vou fazer isso. Quando eu tenho uma compreensão de por que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer esse projeto, fica mais fácil a adesão, o engajamento. Por quê? Porque os liderados sabem por que estão fazendo isso, sabem por que aquilo vai trazer benefício para eles. Então, o profissional executivo de Global Trade Compliance, ele precisa estar em constante aprendizado, lifelong learning, sempre, isso é essencial, é básico, e ele precisa implementar esta cultura nos seus liderados e principalmente na condução de projetos dessa complexidade. Então, capacitação é essencial. Tanto que é importante no projeto, quando nós implementamos de uma certificação, antes de eu fazer uma entrevista, a gente dá a essência de cada critério, para que as pessoas compreendam por que eu estou pedindo aquela documentação. Eu estou pedindo aquela documentação porque ela vai atender isso, é porque a Receita Federal tem essa expectativa, é isso que ela quer validar, porque não existe pegadinha, eu não estou auditando, eu estou implementando um processo, e o processo eu preciso ter a compreensão, para que aquela pessoa, entendi, não é que ela está querendo apontar falha para aquela pessoa específica, não. Eu estou te dizendo por quê. A gente vai trabalhar na camada de processo. Se é que na camada de processo, a abordagem é completamente diferente. Então, o treinamento, a capacitação, até brinco que serve para desarmar as pessoas. Mitigar o risco que é altíssimo de resistência às mudanças. Como é que você mitiga o risco de resistência à mudança? É fundamental a capacitação, o conhecimento, o treinamento. Então, esse é um pilar essencial para o profissional que quer ser um executivo de Global Trade Compliance, precisa ter na sua rotina, tem que estar no automático, busca de constante aprimoramento. Quando eu falo busca de constante aprimoramento, não é para você sair estudando tudo e qualquer coisa, não. Tem que ser direcionado. Tem que entender por que eu vou estudar aquilo, por que eu vou aprender. E sempre tem que estar conectado aos seus objetivos, seja ele pessoal ou da companhia. Então, eu sou um cara de comércio exterior, vou fazer uma faculdade ou vou estudar culinária. Isso pode ser um objetivo pessoal seu, nada contra isso. Você segue em frente porque faz parte do teu objetivo. Mas se ele estiver conectado com as questões estratégicas, talvez não tenha conexão com a empresa. Então, são conhecimentos que você precisa estar sempre buscando, sempre se atualizando, respeitando
os teus objetivos. Então, se eu não gosto de cozinhar ou não tenho interesse, por que eu vou fazer um treinamento de culinária, por exemplo? Não faz sentido. Então, você precisa sempre estar conectado com os seus objetivos e da companhia no qual você atua. Pilar 4, visão sistêmica. Você é parte do todo. Você sempre tem que repetir, isso tem que ser um mantra. Sou parte do todo. Quando você fala que você é parte do todo e as pessoas também são parte do todo, passa a ter um gatilho mental de compreensão. Por que eu estou fazendo isso? Então, se eu não tenho uma visão sistêmica de entender como a minha área impacta na contabilidade, impacta no comércio exterior, impacta no PCP, impacta na engenharia, impacta na controladoria, impacta no RH, como que eu impacto nessas demais áreas? Mas, Patrick, eu do comércio exterior impacto no RH? Impacta sim, perfeitamente. Talvez, se você não tiver conexão, o RH pode impactar na sua área ou você na área dela, vai depender do tipo de risco que você vai trabalhando. Então, se você não tiver essa visão sistêmica, você vai ter dificuldade de trazer os seus pares. Quando eu falo pares, as outras áreas no qual não estão sob a sua responsabilidade, estão, vamos dizer assim, no mesmo nível hierárquico, para um projeto. Por quê? Quando você vai falar de classificação fiscal, você vai chegar para a engenharia e vai dizer assim, olha, engenharia, você pode impactar o meu processo, porque a causa de eu ter uma multa vem mediante a descrição que não foi tão clara. Por quê? Porque a engenharia, talvez, vamos assumir isso, ela não conhece as regras de classificação fiscal. Ela conhece o item, parafuso, para ela é simples, parafuso é parafuso. Mas para as regras de classificação fiscal tem que falar se é roscado, de aço, de borracha. Eu tenho que ter essas características. Aqui um parênteses, principalmente agora com o catálogo de produto, nós temos os atributos. Então, para a engenharia, aquilo é muito claro, mas para a receita, que é um dentista que de repente está auditando o teu processo de importação, ele não é claro para ele. Então ele não sabe disso. Então quando você traz os riscos, a consequência, e ele pode ser causa daquele processo, você vai entender, opa, e eu preciso atuar melhor no meu processo de classificação fiscal. Por quê? Porque eu posso parar uma linha de produção, porque se eu não tiver uma classificação adequada, eu vou ter um problema na aduana. Tendo um problema na aduana, que quem vai conduzir esse processo é o comércio exterior, mas eu acabo não atendendo o processo produtivo, que fica sem abastecimento, que não tem venda, que não entrega para o cliente, aí vai uma cadeia. Então percebeu que todas as áreas são integradas, mas você só faz isso se você tiver essa visão sistêmica, como essas áreas vão impactar. E você vai executar isso com maestria se você tiver a mentalidade de risco, você pode utilizar as diretrizes da ISO 31000, a partir do momento que você mapeia todos os riscos, e ali deixa bem claro causa e efeito, as áreas impactadas, o nível de risco, como isso impacta o negócio, e se ele impacta no negócio positivamente ou negativamente, e por que ele impacta, e aí você traz essas pessoas para a responsabilidade. Por isso que a gente tem que definir a responsabilidade para cada um, falando um pouco do critério de responsabilidade, de engajamento. Mas voltando para o nosso processo de visão sistêmica, quando você faz isso, as pessoas, opa, se eu sou responsável por esse impacto que vai causar prejuízo para a empresa, eu preciso fazer algo. Porque no momento que acontecer, já está mapeado, na hora que a administração, aquele risco se materializa, quando acontece, vamos dizer assim, uma multa, uma revisão aduaneira, não fica somente no centro de custo do comércio exterior, vai dividir por todos os envolvidos nesse processo. Por quê? Porque você mapeou, aplicou o nível, mas por algum motivo as áreas não implementaram, não deram importância. Então, quando você apresenta isso para a alta administração, você está de alguma forma compartilhando o risco, compartilhando a responsabilidade por esse risco. Mas você só faz isso quando você tem essa visão sistêmica, quando você tem uma visão de processo, de onde nasce a informação, por quem passa, quem são as pessoas interessadas, quais são as entradas e saídas, quais são os recursos necessários para esse processo se materializar, onde estão os riscos desse processo não se materializar. Então, você com a visão sistêmica, você consegue engajar as outras áreas, porque quando uma pessoa de uma outra área for argumentar, ela vai ter dificuldade de argumentar com você. Por quê? Porque você tem essa visão do todo. Você sabe por onde as informações passam, quem são as responsabilidades,
quem são as pessoas envolvidas, quem são as áreas envolvidas, quais são as entradas e saídas. Então a entrada dessa demanda nasce de uma área, depois dessa entrada tem uma saída que vira uma entrada em uma outra área, e essa outra área tem uma saída, e assim sucessivamente até o processo se concluir. Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue conversar de forma estratégica. Quando a empresa vai apresentar um projeto global, você consegue se posicionar com as questões muito mais alinhadas estrategicamente. Por quê? Porque você tem essa visão. Então, suas opiniões, suas ponderações serão mais eficientes, serão mais, como é que eu posso dizer, serão mais aceitáveis pelas outras áreas. Por quê? Porque você tem uma visão do negócio, você tem uma visão sistêmica, você tem as ponderações razoáveis. Por quê? Porque você sabe o fluxo da informação. Então é fundamental a visão sistêmica, um pouco de informação de TI. TI é uma área que eu acho espetacular, que o profissional de TI, ele é um contador, ele é um engenheiro, ele é um recursos humanos, ele consegue trabalhar em todas as áreas, porque ele precisa atender essas áreas. Quando ele implementa um sistema, dar manutenção, ele precisa mapear, entender as necessidades de cada área para atender as soluções sistêmicas. E ele passa a ter uma visão do todo. Então, às vezes, você pode ver em profissionais de TI gerenciando projetos multidisciplinares ou até áreas que não são, respectivamente, TI, pela visão que esses profissionais têm, pela experiência que eles adquiriram em trabalharem de forma multidisciplinar, atendendo todas as áreas da companhia. E ele passa a ter um conhecimento genérico, mas ao mesmo tempo avançado do fluxo da informação. Mesmo ele não sendo um contador, por exemplo, de formação, ele entende do processo de contabilidade porque ele entende como as informações, os inputs e outputs são dados dentro do sistema. E ele consegue ponderar, sinalizar e entender e identificar onde estão os riscos para que aquela operação possa ser comprometida ou não. Então esta visão, ela é fundamental para um profissional ser um executivo de Global Trade Compliance. Pilar 5, gestão de risco. Você precisa ter conhecimento das diretrizes da ISO 31000, que é um framework para você atuar como gestor de risco. Então você quer atuar na gestão, na governança da tua área, da companhia, de outras áreas, de todas as áreas da companhia, usa a metodologia, o mindset de gestão de risco. E a ISO 31000, ela é um framework essencial para você implementar esse mindset. O OEA, ele tem como premissa gestão de risco e melhoria contínua. Então o OEA também vai utilizar a ISO 31000 como requisito essencial para a empresa obter a certificação OEA. Então a gestão de risco vai fazer com que você implemente um bom gerenciamento de projeto, implemente um processo de engajamento, você vai ter uma visão sistêmica. Então todos os pilares anteriores, de alguma forma, se conectam quando você tem uma governança baseada em gestão de risco. Porque você vai atuar de forma preventiva e não reativa. Quando eu atuo de forma preventiva, eu acabo atuando antes. Ou seja, eu preciso verificar o meu processo e mapear os riscos que podem comprometer com que eu não atinja os meus objetivos, seja o objetivo daquele processo, daquela operação, ou seja os objetivos estratégicos da companhia. Quando a companhia define estrategicamente que precisa reduzir o custo lá em 10%, 20%, e aí você implementa o OEA, porque o OEA vai te trazer alguns ganhos financeiros que vão contribuir, no contexto geral, reduzir 20%. Então você vai ter uma visão de gestão de risco, você tem que implementar a certificação OEA e tem que ter êxito para atingir o objetivo estratégico. Então você vai atuar de forma preventiva no processo e visualizando todo o fluxo da informação. Então isso vai te dar uma base de visão sistêmica, de gerenciamento de projeto, de engajamento, alta administração, liderança, que vai te desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque você vai trabalhar de forma técnica. Quando você não é mais o profissional que está pedindo um sistema A, B ou C, não. É o sistema de gestão de risco baseado nessas causas e neste impacto que eu tenho um nível de risco alto que pode trazer prejuízo para a empresa, está pedindo uma solução para isso. Este risco hoje é alto, ele precisa ser mitigado para níveis aceitáveis. Aí você tem força de pleitear, junto à alta administração, algum ajuste ou implementação de um adicional no teu budget.
Porque não é o Patrick que quer, não é você que quer implementar a certificação porque é bonito, porque é legal. Não, você vai implementar a certificação porque vai trazer ganhos. Baseado na minha análise de risco, veja o que isso pode impactar. Se pode impactar, eu preciso de uma ação. Alta administração, você quer correr esse risco? Não, não quero correr risco. Aí então vai ficar mais fácil a tua negociação para solicitar um budget ou apoio para a implementação de um projeto. Seja a certificação ou qualquer coisa. Então, o profissional que ele quer se tornar um executivo, quando a gente fala de executivo, a gente está falando de um profissional estratégico, precisa essencialmente, um pilar fundamental é mentalidade de risco. As suas ações, a sua condução, a sua gestão tem que ser baseado em gestão de risco. Atuar de forma preventiva, mapear todos os riscos que podem comprometer o teu processo, e comprometendo o teu processo te compromete profissionalmente, a tua manutenção naquele cargo, por exemplo. Então você precisa ser um profissional desejável, um profissional que tem empregabilidade, o profissional reconhecido em momentos de crise. Este profissional eu não tenho como deixar esse profissional eu preciso dele para enfrentar esses momentos de dificuldades que muitas empresas têm ao longo da sua existência. Isso faz parte, o Covid, falta de abastecimento de container que impactou muitas empresas, né? O Covid também trouxe impacto negativo em muitas empresas, algumas tiveram ou até hoje estão com dificuldades financeiras devido ao risco ter se materializado no contexto externo e ela não pôde exercer a sua função de forma adequada, plena. Então, você atua de forma preventiva. Atuando de forma preventiva, você passa a ser um profissional valorizado. Por quê? Porque você consegue conversar com os seus pares, com a alta administração, com as lideranças de forma mais estratégica. Porque quando você lhe apresenta um projeto, ou você vai apresentar o projeto, o seu nível de abordagem é diferente. O seu nível de abordagem é com mais segurança. Por quê? Porque você já mapeou tudo. Na hora que vier as perguntas, os questionamentos, teoricamente você já tem praticamente todas as respostas. Por quê? Porque você fez uma análise do processo e mapeou todos os riscos que podem impactar aquele projeto. E aí causas e efeitos, e você já tem uma solução, um tratamento para todas essas causas, fazendo com que a probabilidade que o teu projeto dê certo é alta. E aí você tem uma oportunidade. Percebe como é que você vai apresentar? Quando você apresenta um projeto para a liderança, vem as perguntas, qual o meu ROI, como é que isso impacta no meu negócio, como é que e as outras áreas, é um projeto multidisciplinar, quanto eu vou ter que envolver as outras pessoas, mas o que é que eu vou ter de ganho? Então você já mapeou tudo isso, olha, a falta um risco de eu não ter a certificação, o êxito no pleito, é porque a falta de engajamento, a falta de adesão das outras áreas. Você já mapeou esse risco, você já vem com o projeto. Olha, isso vai trazer ganhos financeiros, isso nós vamos tratar desta forma, e a partir daí a gente vai ter um ganho. Então, você é alta administração, você é liderança, você é board, chefe, sponsor, como você queira definir, vai entender assim, isso traz ganhos aqui para o negócio, traz perenidade, traz mais robustez, e a gente consegue ser mais competitivo. Então, eu vou chegar para as demais áreas e dizer assim, olha, este projeto tem que andar. Então, a alta administração dá o tom. Ela vai dar o tom, mas foi você que influenciou a alta administração a comprar o teu projeto. E você faz isso nessa apresentação se você tiver dentro do teu mindset gestão de risco, visão de risco. Porque tudo que você for fazer, você vai ter uma análise prévia de risco para que aquele risco possa comprometer ou não, você vai ter uma visão de como é hoje, possa comprometer ou não os teus objetivos. E comprometendo o que você precisa fazer para que não comprometa e diminuir os níveis de riscos e você consiga ter a probabilidade de êxito dos seus projetos serem altas. Agora você deve estar se perguntando, por onde devo começar para desenvolver todas essas habilidades? Como eu vou obter conhecimento para implementar o meu projeto? Como eu vou mudar meu mindset para me tornar um profissional estratégico? Muitas pessoas solicitam meu suporte através de consultorias nesse processo e tem muita gente me perguntando se eu tenho um curso de formação para se desenvolver como profissional e se projetar. Outros até querem seguir a carreira de consultor. Eu tenho sim um curso que tem em sua estrutura todos esses pilares. Nesse você vai encontrar toda a minha experiência em mais de 100 projetos, onde eu dou passo a passo para você implementar e fazer a gestão da sua certificação ou área de Trade Compliance com todo o meu suporte e risco zero, que você vai seguir todo esse caminho. Eu tenho sim um curso
que tem toda essa estrutura e todos esses pilares. Nesse você vai encontrar toda a minha experiência em mais de 100 projetos, onde eu dou passo a passo para você implementar e fazer a sua gestão da sua certificação ou área de Trade Compliance, com todo o meu suporte com risco zero, de você não seguir o caminho certo. Eu estou compartilhando tudo isso porque eu sei que essas informações não são acessíveis, que as pessoas têm dificuldade de engajamento das áreas, têm dificuldade de entendimento sobre a essência de um programa de Trade Compliance e certificação EA, de como apresentar esse tipo de projeto. Por isso, sempre me pergunto se eu tenho algum curso ou algum programa de acompanhamento desse processo. Mas, por enquanto, eu quero que você foque nas aulas e tire o máximo de proveito e, no momento oportuno, eu falarei mais sobre o meu curso. Você não pode perder a aula 3, porque é nela que eu vou responder as principais dúvidas que impedem as pessoas de se tornarem um executivo de Global Trade Compliance. Nela, eu vou te apresentar um plano com um caminho mais rápido e seguro para se tornar um profissional desejável por qualquer empresa no Brasil e no mundo. Essa aula será liberada nesta sexta-feira. Agora, eu quero te convidar para você entrar na nossa comunidade exclusiva do LinkedIn da Jornada Executiva de Global Trade Compliance. Logo abaixo desse vídeo da aula tem um botão e clicando nele você será direcionado para a nossa comunidade fechada do LinkedIn, onde poderá deixar o seu comentário sobre essa aula e tirar suas dúvidas. Eu e minha equipe vamos ficar o dia todo respondendo todo mundo lá. Atenção! No final da Jornada Executiva de Global Trade Compliance vai rolar uma premiação especial para quem fizer o melhor resumo de cada aula. Para isso, eu recomendo que você assista a aula o quanto antes e publique o resumo na comunidade seguindo as seguintes orientações. Primeiro, coloca hashtag resumo aula 2. De 0 a 10, o que nota você daria para essa aula? Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu nesta aula? O que você vai começar a aplicar imediatamente? E o que você mais gostaria de aprender nas próximas aulas da jornada? Bem, pessoal, concluímos a aula de hoje da Jornada Executiva de Global Trade Compliance. Um abraço e até a nossa próxima aula que vai ao ar nessa sexta-feira.